Olá, cumprimento os participantes da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Eu sou o professor Rogério Borne, sou doutorando e mestre em Direitos Fundamentais e Democracia na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. Eu vou falar para vocês agora sobre a equiparação de direitos políticos e civis entre portugueses e brasileiros. Mais especificamente dos direitos políticos. A Constituição brasileira diz que todos os portugueses residentes no Brasil, no mínimo por 3 anos, poderão exercer os direitos civis e, se quiser, os direitos políticos. A Constituição portuguesa fala que todos os originários de países de língua portuguesa, como Brasil, Angola, Moçambique e Timor-Leste, poderão exercer os direitos civis e políticos como se fosse um português naturalizado. Em ambos os casos, no Brasil e em Portugal, tem que haver reciprocidade. Significa o quê? Se o português tem um direito no Brasil, o brasileiro tem que ter esse direito em Portugal. Nos direitos civis existe uma equivalência, por exemplo, para o exercício da advocacia ou da odontologia. Mas o que nos interessa aqui é os direitos políticos. Os direitos políticos estão regulamentados no Tratado de Cooperação, Amizade e Consulta entre Brasil e Portugal, de 22 de abril de 2000, que foi assinado por ocasião das comemorações do descobrimento do Brasil. E nesse tratado diz que o português residente no Brasil por mais de 3 anos poderá exercer os direitos políticos. Quer dizer, ele pode votar e, se houver reciprocidade, ser votado. O brasileiro residente em Portugal por mais de 3 anos poderá exercer os direitos políticos em Portugal, votando nas eleições portuguesas. Então, ele pode votar e, se houver reciprocidade, ser votado. O direito de votar é amplo. O brasileiro, se requerer em Portugal, ele pode votar nas eleições portuguesas. Só que, se ele votar nas eleições portuguesas, ele tem seu título de eleitor suspenso no Brasil. Ele não pode votar nos 2 países ao mesmo tempo. O português é a mesma coisa. Se ele residir mais de 3 anos no Brasil, ele pode requerer para votar nas eleições brasileiras. Então, ele pode fazer esse requerimento. Só que, se ele votar nas eleições brasileiras, ele não pode votar nas eleições portuguesas. Então, é assim que funciona o direito de votar. O direito de ser votado, ele não pode ser exercido porque não há reciprocidade. A Constituição portuguesa autoriza que os estrangeiros, incluindo o Brasil, sejam eleitos para os cargos nas autarquias, que se equivale a regiões autônomas, aldeias e pequenos povoados. Só que o município do Brasil, ele é um ente federativo, ele não é uma autarquia. Então, o município no Brasil, ele é mais elevado que a autarquia em Portugal. Então, não há equivalência pelo fato do brasileiro poder ser eleito nas autarquias. Então, não há reciprocidade. O brasileiro não pode ser eleito para nenhum cargo equivalente a um ente federativo em Portugal. Por outro lado, o português não poderá ser eleito aqui no Brasil. Se pudesse ser eleito, o português não poderia ser eleito para aqueles cargos privativos de brasileiro nato, como presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, missões diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em Portugal tem uma regra equivalente. Com os mesmos cargos em Portugal, o brasileiro, se pudesse ser eleito, não poderia ser eleito para estes cargos. Mas o português, ele tem um cargo aqui no Brasil que ele pode ser eleito. Eu falei para vocês que em Portugal, o brasileiro só pode ser eleito para as autarquias. No Brasil, nós temos só uma autarquia com status de Portugal, que é um território que era território federal, hoje é território estadual de Pernambuco, que é o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, ele possui a natureza de autarquia. Lá em Fernando de Noronha, o administrador, ele é indicado pelo governador de Pernambuco com aprovação da Assembleia Legislativa.
Não é um cargo eletivo, mas nós temos 7 conselheiros que são eleitos pelo povo de Fernando de Noronha, que tem mais ou menos 2.500 e poucos habitantes. Então, esse cargo o português pode exercer lá no Brasil. Então, por ausência de reciprocidade. Agora tem um detalhe, né? Se o português pudesse ser eleito no Brasil e ele fosse inelegível em Portugal, ele traz essa inelegibilidade para o Brasil. O brasileiro que é inelegível no Brasil, ele leva essa inelegibilidade para Portugal. Então, não é só o bônus, o ônus também é transportado de um país para outro. Então, existe essa diferença. O brasileiro equiparado pode votar em Portugal, mas não pode ser votado. E o português equiparado no Brasil pode votar e não pode ser votado, a não ser para as autarquias, né? Agora, existe uma grande diferença no Brasil do português naturalizado, do português optante e do português com dupla cidadania. Mesma coisa lá em Portugal, o brasileiro naturalizado português, o brasileiro equiparado e o brasileiro com dupla cidadania. Vamos começar com o brasileiro que tem dupla cidadania em Portugal e o português que tem dupla cidadania no Brasil. Significa o quê? É um português que é filho de brasileiro, ou lá em Portugal, um brasileiro que é filho de português. Então, na verdade, essas duas pessoas, elas são brasileiros e são portugueses. Então, eles podem votar e ser votado nos dois países, porque nos dois países eles são natos. Então, um brasileiro filho de português, ele é brasileiro nato e português nato. Uma pessoa de Portugal que tem um dos pais brasileiro ou nasceu no território brasileiro, ele é português e brasileiro nato. Então, ele pode exercer os direitos políticos nos dois países. Agora, vamos dizer o português naturalizado brasileiro e o brasileiro naturalizado português. Então, neste caso, o português naturalizado brasileiro, ele pode votar e ser votado para qualquer cargo que não seja privativo de brasileiro nato. Só que quando o português se naturaliza no Brasil, ele abre mão da sua nacionalidade portuguesa. Então, ele deixa de ser português, então ele não pode votar lá. O brasileiro que mora em Portugal e se naturaliza português, se ele não for obrigado a se naturalizar para exercer algum direito em Portugal, ele deixa de ser brasileiro. Então, ele só pode votar em Portugal e ser votado para os cargos que a Constituição não exige que seja português nato. Uma diferença. No Brasil, para requerer a equiparação dos direitos políticos, o português equiparado tem que ser português. E para requerer a naturalização com menos tempo, com 1 ano, é originários de língua portuguesa. Então, falei dos originários, falei dos naturalizados, agora vou falar dos portugueses optantes. O que acontece? O português optante pelos direitos políticos no Brasil, ele não deixa de ser português, embora ele só votar nas eleições brasileiras. O brasileiro residente em Portugal, ele não deixa de ser brasileiro. Ele vive como se fosse um português naturalizado, mas não é. É como se vivesse como português naturalizado. Então, existe esta diferença. Agradeço a organização e agradeço a participação na Jornada Internacional Virtual em Pesquisa Científica.